Esse é o tipo de vídeo polêmico. Ou você vai amar o conteúdo ou você vai detestar o conteúdo, e independentemente do que acontecer, não tem nenhum problema, eu quero a sua participação, eu quero ouvir o que você tem a falar sobre o assunto. Mas eu quero falar tudo ao contrário do que os gurus estão falando sobre o uso de inteligência artificial para criar conteúdo em massa aqui na internet, no YouTube em particular. Eu quero falar para você hoje no vídeo 5 motivos pelos quais você não deve usar o ChatGPT ou ChatGPT ou outros aplicativos de inteligência artificial para criar vídeos para o seu canal ou para os seus canais. Você provavelmente já ouviu falar sobre o ChatGPT e outros aplicativos de inteligência artificial para criação de conteúdo, correto? Muitos criadores, eles estão incentivando, na verdade eles estão dizendo, quase colocando como se fosse uma situação de obrigação, que você precisa utilizar o ChatGPT para criar conteúdo ilimitado, conteúdo massivo, conteúdo novo, conteúdo criativo para os seus canais. Essas pessoas estão colocando o ChatGPT e outras inteligências artificiais como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo, mas existem muitas armadilhas aí que você precisa ficar muito atento, porque inclusive você pode perder o seu canal, você pode perder a monetização do seu canal, e você precisa ficar comigo até o final para você entender todo o raciocínio. Eu tenho certeza que se você é um criador de conteúdo compromissado com o seu canal e com o seu público, você vai ficar até o final, porque o que eu tenho para falar realmente vai te assustar. E, enfim, esses criadores de conteúdo, eles, no meu ponto de vista, eles estão prestando um desserviço, porque, na verdade, o uso excessivo dessas ferramentas, elas vão de fato trazer muitas consequências negativas e até mesmo vão prejudicar o seu canal e, consequentemente, se você vive de YouTube e das redes sociais, o seu próprio negócio. Nesse vídeo, eu quero falar tudo ao contrário do que essas pessoas estão dizendo por aí. Eu quero te alertar sobre todos esses riscos e dar as dicas para você utilizar não só o ChatGPT, mas outras ferramentas de inteligência artificial da maneira correta, segura, responsável e o menos lesiva possível para a sua criatividade. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Eu te convido a deixar o seu like nesse vídeo, é muito importante. Te convido a se inscrever também no canal para muito mais conteúdos como este. Aqui no canal eu falo sobre diversos assuntos do seu interesse. Te convido a dar uma olhada nas playlists, é tudo de graça. Tem muita coisa para você, para o seu negócio, para o seu desenvolvimento pessoal e também para o entretenimento saudável em família. Já te convido, lembre-se disso. Se você gostar do vídeo, lembre-se de deixar o like. Na verdade, qualquer tipo de manifestação, de participação, de interação com o vídeo ajuda bastante no impulsionamento aqui dentro da plataforma. O meu muito obrigado pela sua ajuda. Mas vamos para o conteúdo, que é o que te interessa. Bom, o uso das ferramentas de inteligência artificial, como o ChatGPT e outros aplicativos, ele pode ser, sim, muito tentador para criadores de conteúdo. Inclusive, existem muitos influenciadores incentivando o uso desenfreado dessas tecnologias, especialmente porque essas ferramentas podem ajudar a economizar muito tempo e esforço na criação de vídeos, e isso tudo é verdade, sim. No entanto, antes de usar essas ferramentas, é muito importante levar em consideração os riscos e desvantagens que elas podem trazer para você. Aqui estão, então, 5 motivos pelos quais você deve tomar muito cuidado, prestar muita atenção, abrir seu olho, antes de utilizar essas ferramentas, porque depois que o caldo entornar, você não vai poder dizer que ninguém te alertou. Em primeiro lugar, vamos lá então. Pode parecer um pouco agressivo o que eu vou falar, mas é justamente isso, é para você tomar um choque mesmo de realidade. A primeira consequência muito ruim para quem faz um uso desenfreado das tecnologias de inteligência artificial como o ChatGPT, por exemplo, é o risco da pessoa emburrecer. É isso mesmo, dela ficar burra. O uso excessivo de ferramentas de inteligência artificial pode levar a um estado de dependência da tecnologia e vai, consequentemente, isso vai acontecer de forma paulatina, talvez você não perceba num primeiro momento, mas ela vai levar a diminuir a sua criatividade e o seu poder de inovação. Isso vai fazer com que o criador de conteúdos
ele fique burro e emburreça e perca o interesse em criar coisas novas e criativas por si mesmo. Ou seja, sem perceber, um criador de conteúdos está criando uma armadilha perigosa, perigosíssima. Você está criando uma armadilha perigosa para você mesmo, na medida que quanto mais você usa essa tecnologia, mais dependente dela você se torna. É assim que funciona. Ou seja, essa tecnologia, por qualquer motivo, se ela vier a falhar, se ela ficar de alguma forma inacessível, se você não puder pagar pelo serviço, porque hoje o ChatGPT é grátis, mas até quando ele vai ser grátis? E em que termos ele vai permanecer grátis? Você tem que ter muita atenção com relação a isso. Porque se de repente ele começa a ser cobrado, pode ser que o valor que eles cobrarem você não consiga pagar. Não pelo menos para você utilizar de forma praticamente limitada, como está sendo hoje. Você já ouviu falar que quando você quer pescar o cliente, primeiro você dá uma prova para ele? É justamente isso que eles estão fazendo. Eles estão tornando as pessoas totalmente dependentes nesta tecnologia, no ChatGPT, para depois eles simplesmente tirarem de você e colocarem uma condicionante. Olha, você vai poder ter o mesmo acesso se você fizer isso, né? Se você der acesso ilimitado aos seus dados, à sua privacidade, ou se você pagar um valor absurdo. Enfim, muita coisa pode acontecer daqui a um tempo. A gente não sabe, a gente não tem como prever, porque afinal de contas, você precisa ter sempre em mente, nós estamos lidando com tecnologia e tecnologia é caríssima. E tem gente que está bancando isso. E você acha que eles estão bancando isso porque são pessoas boníssimas, maravilhosas, altruístas? Ou porque eles estão vendo, já com muita certeza, lá na frente, uma maneira do ChatGPT e outras tecnologias se tornarem ferramentas altamente lucrativas para essas pessoas que estão fazendo o investimento agora? Pensa nisso, pensa nisso. O seu canal ele pode ficar totalmente comprometido e até mesmo vir a morrer por você não conseguir criar mais vídeos novos ou mesmo manter a sua agenda de publicação com um mínimo de qualidade. Por isso, tenha muito cuidado com essas ferramentas que a inteligência artificial está oferecendo. Eu vou dar um exemplo muito que aparentemente parece besta, parece bobo, mas você vai entender exatamente o que eu quero dizer, porque se aplica exatamente no caso em questão. Eu tenho 51 anos de idade, sou de 1971, e quando eu era criança, eu me lembro, quando eu era adolescente, a gente não tinha um smartphone. Então, todos os números telefônicos que a gente precisava, né, a gente guardava de cabeça. A gente até tinha uma agenda em casa, essa agenda não andava com a gente para todo lado, debaixo do braço, ou no trabalho. Mas o telefone naquela época, ele não tinha essa facilidade de agenda, né? Smartphones hoje são um computador que você leva na sua mão para qualquer lado e você tem os mesmos recursos de um computador de mesa. Mas naquela época não, você tinha que guardar na cabeça. O tempo passou, a tecnologia ela chegou, né, trouxe telefones com capacidade de guardar, armazenamento de agenda, números telefônicos. A partir daí, você acha que alguém mais se preocupou em guardar na cabeça, decorar os telefones das pessoas? Antes todo mundo sabia de cor, dezenas, talvez até centenas de telefones. Mas isso foi se perdendo durante o tempo e eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Quantos números telefônicos você tem na sua cabeça de cor? Eu quero saber, escreva aqui nos comentários abaixo, só para a gente fazer um teste para ver se eu realmente estou enganado. Eu me lembro de números, do número da minha casa antigo, eu me lembro do número do meu primeiro trabalho, eu me lembro de alguns números telefônicos, mas hoje eu não me lembro de absolutamente mais nada. Não sei o número do telefone das minhas filhas, não sei o número do telefone da minha esposa, por causa da facilidade, tá tudo na agenda. Qual que é o número que você sabe? Talvez polícia, talvez você saiba, por causa de uma emergência, mas os outros números, de maneira nenhuma. Então você precisa ficar muito atento a isso, porque a tecnologia, ela coloca a gente numa zona de conforto que pode ser prejudicial para você, que é criador de conteúdos. Fique muito atento, porque hoje o que você faz... É claro que eu sei que dá trabalho criar esse tipo de conteúdo, dá trabalho escrever, criar roteiro,
tá? Eu sei que isso dá trabalho, mas você não pode perder isso aqui. A sua massa cinzenta é o maior patrimônio. Guarde isso, escreva isso para você não se esquecer. A massa cinzenta, a sua capacidade de criativa, de pensar, de resolver problemas, é o seu maior patrimônio enquanto criador de conteúdo, enquanto empresário, businessman. Tá tudo aqui. Se você transfere aquilo que devia estar aqui para a máquina, você vai ficar totalmente dependente dela e algum momento essa dependência ela pode te passar uma rasteira e talvez até ser irrecuperável a situação. Se você concorda comigo, deixa o seu like nesse vídeo agora se você ainda não fez, porque a sua participação mostra para a inteligência artificial do YouTube que o conteúdo é bom e vale ser mostrado para mais pessoas. O meu muito obrigado para você que entende isso. Segundo lugar, por que você não pode transferir para a inteligência artificial a responsabilidade que é sua enquanto criador de conteúdo? É com relação à própria qualidade do conteúdo que você cria aqui para o YouTube. É claro que quanto mais qualidade você oferece para as pessoas que estão assistindo, mais fácil fica atrair novos inscritos para o canal. É natural que quanto maior o canal em número de inscritos, a chance de você ter mais watch time, mais pessoas assistindo e por mais tempo, ela cresce. Isso é óbvio. Mas quando você usa a inteligência artificial, esta naturalmente não vai ser mais a sua pegada. A inteligência artificial ela ainda não é capaz de criar conteúdo de qualidade e com profundidade ao mesmo tempo. Como você é capaz, como um ser humano é capaz de fazer. Por isso, o conteúdo criado com essas ferramentas pode ser superficial e na maioria das vezes eles são superficiais e principalmente sem personalidade. Hoje, quando você assiste um vídeo aqui no canal, você já sabe o que você vai esperar de mim. Você sabe como é que eu vou me portar, você sabe que eu gravo 90% dos meus conteúdos dentro de um carro, sem utilizar microfone especial. Agora eu estou utilizando, eu estou aqui na minha casa, estou utilizando iluminação, você está me vendo numa câmera legal também, né? Que é uma Logitech. Enfim, a qualidade, né? A maneira de se expressar, isso tudo vai se perder se você começar a utilizar a tecnologia de inteligência artificial assim, de maneira irresponsável, de qualquer jeito, de forma ilimitada, sem colocar freios em você mesmo, não na tecnologia de inteligência artificial. Veja bem, a culpa não é da inteligência artificial, mesmo porque eu não concordo muito com o termo inteligência artificial. A inteligência artificial, na verdade, ela não existe. Inteligência é você ser capaz de formular pensamentos baseados em coisas completamente novas. A tecnologia de inteligência artificial, o ChatGPT, ele não faz isso. Tudo que ele faz é processar um enorme, um gigantesco número de informações e fazer algumas análises de forma a colocar as palavras numa sequência que fazem sentido para nós. Mas isso não é pensar. Isso é simplesmente seguir um passo a passo de um código que foi escrito para simular a inteligência artificial. Faz sentido para você? É isso que a inteligência artificial faz. Ela não tem essa capacidade de aprendizado que o ser humano tem. Porque o aprendizado, ele essencialmente exige o domínio de 5 sentidos. Quais são esses sentidos? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Tudo que a gente aprende, o nosso poder de cognição, de conhecimento, depende desses 5 sentidos. E a tecnologia artificial não tem nenhum deles. Você pode ser deixado numa situação completamente de estresse, né? Tem muitas pessoas que se perdem em matas, tem pessoas que se perdem em ilhas desertas, e essas pessoas, depois de anos, elas conseguiram sobreviver. E isso jamais aconteceria com uma inteligência artificial, porque ela não tem capacidade de sobrevivência. Então veja bem, o termo mais correto para a inteligência artificial, no meu modesto pensar, seria, na verdade, um programa especialista. O ChatGPT, ele é um programa especialista porque ele foi treinado para dar respostas que aparentemente elas são coerentes, mas ele de fato não está pensando. Essa característica é tão somente nossa. Então,
Saiba separar as coisas para você não deixar ou não ser o responsável por afundar o seu negócio aqui na internet. Então, tecnologia de inteligência artificial, ela vai produzir conteúdos superficiais, vai produzir conteúdos sem personalidade e com o passar do tempo as pessoas vão perceber que você está utilizando tecnologia para fazer o trabalho que deveria ser seu. A sua audiência vai diminuir, o público vai começar a sair do seu canal. E eu tenho uma pergunta para você. É exatamente isso que você quer? É realmente isso que você quer para o seu canal? Então, muita atenção e espírito crítico ao ouvir o que esses gurus estão falando por aí. Você tem que criticar a informação que chega para você, coisa que a inteligência artificial também não é capaz. Ela simula essa crítica que eu estou apresentando para você, mas ela não é capaz de fazer isso. Então, você tem que colocar a sua inteligência para funcionar a seu favor, a favor do seu negócio, dos seus interesses. Número 3, custo. Sim, hoje em dia a maioria das inteligências artificiais elas têm custo zero, né? Ou pelo menos as mais comuns, as mais conhecidas, como Midjourney, para fazer desenhos, né? Para criar desenhos, que aparentemente são criados do nada, mas também isso não é verdade. Existe um banco de dados gigantesco de informações visuais, de desenhos, de pinturas. Então, o que a inteligência artificial faz é misturar os dados da base de dados. Tá? É isso que eles fazem para criar coisas que aparentemente são belas, coerentes, mas na verdade não há um processo de criação ali. Isso é um código que foi criado por uma pessoa inteligente, um grupo de pessoas, uma equipe, para fazer com que você pense que o computador está pensando, mas ele não está pensando. Então, o custo, alguma dessas ferramentas, né, como eu disse, o próprio ChatGPT, Midjourney, outras, né, existem aí, por exemplo, InVideo, né, InVideo.ia, acho que é isso, alguma coisa assim. Tem uma outra inteligência artificial para criar vídeo, né, essa InVideo é uma, e tem a outra que chama Pictory, né, então... são empresas que cobram pelo serviço e não é uma cobrança barata, principalmente para a realidade do criador de conteúdos pequeno, que é o que está com o seu deslumbre assim aflorado, né, por essa tecnologia, porque antes uma pessoa que tinha mais dificuldade para criar, agora ela já vê uma possibilidade disso acontecer, porque afinal de contas a tecnologia de IA vai fazer tudo para ela, e não vai. Não vai, ela pode até fazer para você, mas tem custo para isso. Hoje o que é de graça, amanhã a gente já não sabe. Então, algumas dessas ferramentas, elas são gratuitas, mas outras são caras e podem exigir investimentos frequentes, mensais ou anuais, que talvez você não tenha condições. Ou seja, você vai ter que tirar o dinheiro de um lugar para colocar em outro, sem saber o resultado que vai dar. Então isso é muito perigoso. Você precisa ficar muito atento. Isso pode ser um problema gigantesco para criadores de conteúdo que não têm um orçamento alto ou que preferem investir em outras áreas do seu negócio. Então, muita atenção a isso, porque esse serviço maravilhoso que você está vendo por aí, ele não vai ser de graça para o resto da vida. Número 4, falta de privacidade. Ao utilizar as ferramentas de inteligência artificial, o criador de conteúdo pode estar compartilhando, e na verdade, na maioria das vezes, ele vai compartilhar informações pessoais e dados do seu negócio com essas empresas, as empresas que fornecem a tecnologia de inteligência artificial. Isso pode ser um problema de privacidade e segurança e deve ser levado em consideração, principalmente se você não tem muito costume de ler os termos de uso pelo serviço prestado. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você conversa com as tecnologias, né, com o ChatGPT, por exemplo, ele está armazenando aquelas informações para que depois elas possam ser revistas por um grupo de pessoas, aí são pessoas que vão fazer isso mesmo, para fazer aprimorações, updates constantes na tecnologia. Para isso, eles vão ter que ler o que você escreveu. Para isso, as pessoas vão ter acesso a informações que talvez você colocou lá dentro e que não deveria de maneira nenhuma ter colocado. Ou seja,
a sua privacidade ela vai estar em xeque o tempo todo. Então, você precisa ficar muito atento a isso, porque a sua privacidade é só você ler os termos. Inclusive, deixa eu te perguntar, e eu quero saber a sua resposta nos comentários abaixo. Você que está me assistindo agora e chegou até aqui, você lê termos de serviços? Vou ficar calado. Vou te dar 2 segundos para você responder aqui embaixo. Sim ou não? E eu vou saber exatamente o que você está dizendo. Só nós dois que vamos saber sobre isso, tá? Porque não vai ser todo mundo que vai chegar até aqui. Mas se você chegou, eu quero saber de você. Coloca aí embaixo. Você, por acaso, lê todas as vezes os termos de serviço dos aplicativos que você instala no seu computador ou no seu smartphone? Eu tenho certeza, o brasileiro não faz isso, eu não faço isso, não fico perdendo tempo com isso. Porque quando eu encontro um aplicativo que resolve o meu problema, eu quero resolver o meu problema, eu não quero ficar perdendo tempo em ler, porque geralmente são documentos gigantescos. Você provavelmente já passou por isso. Você já leu os termos de uso aqui do YouTube, dos criadores de conteúdo? Você já leu todos os termos para você monetizar? Inclusive nós vamos falar sobre isso agora. Então, o brasileiro não tem costume de fazer isso e você vai ter a sua privacidade completamente aberta. Ou seja, está mexendo com inteligência artificial, esquece privacidade. Se isso não tem nenhum problema para você, siga em frente. Mas, para mim, é um problema. E é claro que eu não quero ter as minhas informações, os meus textos expostos por aí, até por questão de direitos autorais também. Mas, enfim, né, eu estou te alertando que é a função desse vídeo. Número 5. A inteligência artificial é limitada. Eu já disse que a inteligência artificial é um termo equivocado, porque ela de fato não pensa por si mesma. Ela não consegue, ela não tem a capacidade cognitiva que o ser humano tem e nunca terá, justamente por causa daqueles 5 sentidos básicos que são utilizados por nós e não podem ser utilizados pela inteligência artificial. Nós aprendemos sobre o meio onde nós estamos inseridos por causa dos 5 sentidos, os 5 sensores que nós temos. Mas a inteligência artificial não tem esses sensores, a não ser aquilo que nós informamos para ela. Então a inteligência artificial é limitada. É a 5ª razão, o 5º motivo pelo qual você não pode utilizar a inteligência artificial. Então vamos lá. É isso mesmo que você ouviu, porque tem gente que não entende assim, tem gente que não acredita, mas deixa eu explicar para ficar mais claro. Por que a inteligência artificial ela é de fato limitada? Ela jamais vai poder fazer o trabalho realmente criativo que só você pode fazer, justamente por causa disso, porque ela vai sempre se basear em outros trabalhos, vai misturar isso de tal forma que vai parecer, vou repetir, vai parecer original, mas de fato não é. Então você precisa ficar muito atento com relação a isso. A única pessoa que pode de fato criar algo que ainda não existe é você, é o ser humano. Até pouco tempo atrás não se falava em inteligência artificial. Por quê? Porque não existia. Ninguém havia ouvido falar porque simplesmente ninguém havia criado. Então a inteligência artificial ela nasceu por causa do ser humano. A inteligência artificial que nós conhecemos, que nós temos por aí, ela jamais vai poder fazer isso. Vai criar algo totalmente inovador. Não pode. Vou dar outro exemplo. Santos Dumont, quando ele voou pela primeira vez, quando ele criou o avião, os irmãos Wright, né, aqui nos Estados Unidos, me parece também, né, ninguém... aliás, o sonho de voar o homem sempre teve. Então... isso só aconteceu, só foram criadas as aeronaves por causa desse sonho. Máquina, inteligência artificial não tem capacidade de sonhar, não tem capacidade de desejar algo novo, algo diferente, ela só simula isso, entenda? Então, é muito complicado você transferir algo que deveria ser criativo para a máquina por causa disso. Inclusive, você já prestou atenção que que eu saiba, pelo menos, sou só eu que estou apresentando, estou nadando contra a correnteza, porque todos os gurus, todos os criadores estão falando maravilhosamente bem da tecnologia ChatGPT. Acho que sou só eu que estou falando de maneira contrária. Um dos motivos para isso, né, agora, enfim, né, um dos motivos pode ser porque esses conteúdos que estão sendo criados por aí, apenas elogiando o ChatGPT e outras tecnologias de IA,
a própria IA pode ter feito para eles, o roteiro, enfim, né, tudo ali para que as pessoas pudessem gravar os vídeos. Então, é limitado, né? Quando você vê muita gente falando ao mesmo tempo sobre a mesma coisa e falando praticamente as mesmas palavras, porque se você ouve um vídeo, se você assiste um vídeo e assiste 10, é basicamente a mesma coisa que eles estão falando. Ou seja, parece que não tem gente pensando, né? Tá só vislumbrando as coisas boas, mas estão se esquecendo que existem muito mais prejuízos para o ser humano, para a humanidade, para o criador de conteúdo, para você que vai assistir, do que o contrário. Pelo menos é o que eu consigo enxergar. O que a inteligência artificial faz é processar um número gigantesco de informação e te entregar o que você pediu. Mas isso não tem vida. Não tem vida aí. Outra coisa, você acha que se todo mundo começar... isso é muito importante. Se todo mundo começar a produzir conteúdo por inteligência artificial massivamente, ela vai continuar a criar conteúdo novo, entre aspas, de forma ilimitada? Você acha realmente que isso vai acontecer? Porque o que estão estimulando aqui no YouTube é isso, né? Pessoas a criarem conteúdos ilimitados, né? Seja pelo ChatGPT, seja pelo Midjourney, seja pelo InVideo, seja pelo Pictory, né? Acho que eu ia até falar sobre o Pictory, não falei, que é um outro aplicativo que cria vídeos por inteligência artificial, né? E não cria vídeos também, né? Olha só, é justamente isso que eu estou falando. Ele pega vídeos que já existem, né? O que ele faz é fazer uma leitura. O que ele faz é uma leitura no que você pediu para ele, identifica ali algumas palavras-chave e sai procurando os vídeos para você. E depois te apresenta esse vídeo. Isso não é inteligência artificial. Desculpa lá. Mas enfim, né? Você acha que se essas tecnologias elas continuarem a ser usadas dessa forma, de maneira ilimitada, por milhões de pessoas ao mesmo tempo, todos os dias, em torno do planeta, do globo, você acha que vai continuar a ser, ser original até quando? É uma questão de tempo, até começarem a produzir conteúdos repetidos aqui para o YouTube. Seja em forma de roteiro, seja em forma de apresentação e até sequência dos vídeos. Em algum momento isso vai começar a cruzar. Porque a máquina, a inteligência artificial, como eu estou tentando mostrar para você, acho que estou conseguindo, ela é limitada. Ela só trabalha com aquilo que já existe. Ela não cria um texto do nada. A inteligência artificial não cria um texto com a poesia de um Shakespeare, por exemplo. Vou mais próximo aqui. Você já leu de Vinícius de Moraes o poema chamado Soneto de Fidelidade? É lindo, maravilhoso. Você acha que a máquina ela vai ter sensibilidade para um dia criar algo como o Soneto de Fidelidade? Se você não conhece o Soneto de Fidelidade, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você conhecer. É um texto lindo. A máquina não tem capacidade para fazer isso. Ninguém conseguiu pensar em um soneto de fidelidade a não ser o ser humano chamado Vinícius de Moraes. Consegue captar? Faz sentido? Se faz sentido, deixa o seu like. Se você ainda não fez isso, deixa o seu like porque é muito importante para o canal. Então, a pergunta que eu tenho para você é, você pensa de fato que a inteligência artificial ela vai continuar a criar conteúdo ilimitado para sempre e para milhões e milhões de pessoas todos os dias para serem lançados aqui no YouTube? Você de fato crê que isso é verdade? Claro que não. Só o ser humano, como eu já disse, vou repetir, só o ser humano pode fazer esse tipo de coisa. Com o passar do tempo e de um número cada vez maior de pessoas utilizando a IA para criar conteúdo, não vai demorar muito para começarem a surgir conteúdos repetidos e, muito importante, uma das coisas que não deixa o canal monetizar aqui no YouTube, isso faz parte da política de monetização. Você provavelmente conhece ou já ouviu alguém falando sobre isso. É conteúdo repetitivo. Então, a partir do momento que tem pessoas e mais pessoas e mais pessoas criando, por meio das mesmas fontes geradoras, esses conteúdos para o YouTube, você acha que a tecnologia de inteligência artificial do YouTube, né, um mecanismo do YouTube, essa máquina que se chama YouTube, não vai começar a pegar, né, e reconhecer, porque pode até passar despercebido para o ser humano, mas quando uma IA ela é
ela confronta, né, com outra IA, você acha que ela não consegue identificar ali o conteúdo repetitivo? E aí, de repente, você passa 3, 4, 6 meses, 1 ano, 2 anos buscando monetizar o seu canal e, de repente, você atinge as 4.000 horas, você já tem aí 3, 4 mil inscritos, você fica feliz e você manda o seu canal para análise. Daí a pouco o YouTube responde para você, o seu canal não está habilitado para ser monetizado porque você está utilizando conteúdo repetitivo. Agora, me diga uma coisa, você acha que vai adiantar algum tipo de argumentação sua para dizer que o YouTube errou? Me deixa saber nos comentários abaixo. Então isso tudo é para fazer você pensar. Agora vou te fazer uma pergunta. Você acha que tudo isso é exagero meu? Você vai realmente querer pagar o preço para ver? Você acha que utilizar essas vozes neurais, imagens geradas por IA, vídeos inteiros gerados pela inteligência artificial, a sonorização por IA, roteiros gerados pelo ChatGPT, tudo isso, você acha que isso vai passar despercebido pelo YouTube por muito mais tempo? Eu já tenho a minha resposta e o conteúdo que você está assistindo já fala por si mesmo. Mas, enfim, a escolha é sua. Bom, eu creio que se você está me assistindo até aqui, você já entendeu que usar o ChatGPT e outras tecnologias de inteligência artificial para criar o conteúdo que você deveria criar, aqui para o YouTube e para outras redes sociais, pode ser uma furada. Na verdade, eu quero trocar o pode ser para afirmar. Isso é uma furada, é um caminho terrível e até sem volta para você e para o seu negócio de internet. Mas eu não quero simplesmente apresentar o lado ruim da situação e não te dar uma solução para isso. Ou seja, a tecnologia, por si só, ela não é boa ou má. A tecnologia por si só, enfim, ela é uma ferramenta. Quem utiliza é que utiliza de uma maneira certa ou de uma maneira errada. Eu quero te apresentar 5 dicas para você utilizar as tecnologias de inteligência artificial de uma maneira positiva e que vai trazer benefício, segurança e confiabilidade para você, para o seu negócio, não só agora, mas ao longo do tempo, porque é claro, óbvio, evidente que a tecnologia de inteligência artificial ela vai estar cada vez mais presente nas nossas vidas. Então vamos lá, segura e anota. Em primeiro lugar, use a tecnologia de inteligência artificial com moderação. Você não pode ser dependente dessas ferramentas. Você precisa reservar um tempo, uma parte, eu diria que 80% do seu conteúdo você precisa criar manualmente. Manualmente que eu digo não é que você tem que sentar, abrir um caderno, escrever com lápis e apagar com borracha, não é isso. Mas você tem que colocar a sua cabeça para pensar e você tem que fazer acontecer. Não seja dependente da tecnologia de inteligência artificial. Ela pode ajudar a, entre aspas, lapidar o seu conteúdo. Sabe aquelas arestazinhas? Uma ou outra coisinha que você olha assim e diz, nossa, isso aqui podia ser diferente, mas estão me faltando palavras. Aí você usa a tecnologia de IA simplesmente para aparar as arestas. Faz sentido para você? É isso que você deve fazer com a tecnologia, mas a responsabilidade é sua. Não transfira a responsabilidade de criação para a máquina. Em segundo lugar, você precisa ter um plano de contingência. Você precisa usar ferramentas de inteligência artificial para criar conteúdo, mas você precisa também de um plano para, se a tecnologia de inteligência artificial falhar, o que é que está disponível, o que é que está às suas mãos. Eu, particularmente, eu crio todo o conteúdo para o meu canal, mas eu penso, tem gente que está falando até que vai morrer algumas profissões como editores de conteúdo, criadores de conteúdo, roteiristas, o que mais? Editores de vídeo, tem gente, profeta do caos, falando que isso tudo vai acabar. Vai acabar para as pessoas que também não vão conseguir ter sucesso. É simples assim, porque as pessoas, os canais que vão ter sucesso são aqueles que vão depender de seres humanos para fazer toda essa máquina de conteúdos girar. É simples assim, tá? Eu jamais trocaria um editor de conteúdo, uma equipe de pessoas
do meu canal por máquina, tá? Eu jamais faria isso. Então você precisa de um plano de contingência, um plano B. Caso não seja possível ter acesso à tecnologia de IA, o seu negócio, o seu canal não vai parar por causa disso. E é claro que uma pessoa que desenvolve o seu próprio conteúdo jamais vai deixar que esse tipo de coisa aconteça. Número 3, você precisa escolher as melhores ferramentas e as que apresentam maior qualidade. Você não pode economizar em ferramentas de IA. Isso é uma realidade. Existem muitas tecnologias de IA de baixa qualidade. E investir em opções mais caras e confiáveis vai fazer com que o seu negócio flua com mais tranquilidade. Então, já que você está decidido a utilizar a tecnologia de inteligência artificial de maneira correta, você precisa estar disposto a fazer investimentos. É claro, como eu disse, que os desenvolvedores, os cientistas que estão por trás disso, eles têm que ser remunerados. Então eles têm famílias também, eles comem também, sabia disso? Então eles precisam ter os seus salários pagos em dia. E quem é que vai pagar isso? São as pessoas que vão utilizar da inteligência artificial. Se é o seu caso, então não me faltaram palavras aqui. Não economize, tá? Não economize. Faça o investimento necessário e invista nas melhores ferramentas de tecnologia de IA. Número 4, você precisa levar em consideração a questão da privacidade que eu falei para você. Você precisa verificar, fazer uma leitura atenta sobre as políticas das ferramentas de IA que você está utilizando e você precisa verificar se essas políticas elas são confortáveis para você e se você se sente confortável também em compartilhar seus dados pessoais, os seus pensamentos, porque para a tecnologia funcionar você precisa alimentá-la com as informações corretas. Então, com os parâmetros corretos, você precisa ter tudo isso diante de você para você se decidir se vale a pena ou se realmente não vale a pena. Para mim, não vale a pena compartilhar as minhas ideias com a tecnologia de IA, né? Eu não me sinto confortável com isso, mas se você se sente confortável em expor a sua privacidade, se você não se importa com a sua segurança, então fique à vontade. Dica número 5 para um uso responsável, saudável da IA, do ChatGPT e outras tecnologias que tem por aí. Você precisa aprender a utilizar as tecnologias de maneira correta. Antes de começar a utilizar de forma desenfreada a inteligência artificial, faça pesquisas e aprenda como elas funcionam e como você pode utilizá-las da maneira eficiente para melhorar o seu conteúdo, para fazer um texto final, por exemplo, de um roteiro, e não para fazer tudo para você. Isso pode ajudar a evitar problemas e a garantir que você está obtendo o máximo proveito da inteligência artificial, sem abrir mão, ao mesmo tempo, da sua privacidade, da sua própria criatividade, que é o bem mais precioso. Presta atenção, você é criador de conteúdo. O bem mais precioso, que vale mais, o que dentro de você vale mais, tem mais valor, é o seu poder criativo. No fim das contas, a sua criatividade é o que mais importa, nada mais além disso. Então você nunca pode perder isso. Mas vamos resumir a conversa? Em resumo, o uso das ferramentas de inteligência artificial como Chatbot, Midjourney e outros aplicativos que tem por aí, já falei sobre o InVideo, já falei sobre o Pictory, enfim, todos esses aplicativos eles são realmente muito úteis em algumas situações específicas, pontuais, mas é importante levar em consideração todos esses riscos e desvantagens, que na verdade isso é só a ponta do iceberg. Existem outras implicações que, se você gostar desse vídeo, se tiver bastante like, se tiver bastante comentário, eu posso fazer um outro vídeo abordando de novo esse conteúdo, vai depender de você. Então a sua participação neste vídeo vai me falar se vale a pena a gente dar continuidade a esse assunto. Mas enfim, existem outras diversas desvantagens e essas desvantagens elas são extremamente prejudiciais para o criador de conteúdo e para o seu negócio. Você precisa aprender a utilizar essas ferramentas com moderação, com inteligência, tá? E você precisa ter um plano B, um plano de contingência. Você precisa também escolher ferramentas de qualidade e levar em consideração a privacidade e aprender a usá-las de forma correta. Essas são as dicas, em resumo,
para você aproveitar toda a tecnologia de inteligência artificial da maneira correta e sem colocar o seu negócio ou o seu canal ou as suas redes sociais em risco. Bom, ficamos por aqui. Hoje foi um vídeo completamente diferente do que você está acostumado, mas, enfim, faz parte também, né? Eu gosto de abordar esses assuntos e eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, mais uma vez, deixa o seu like. E já que você realmente gostou do vídeo, já que você deixou o like nele, eu te peço também para compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas que têm o mesmo interesse que você e que você sabe que esse vídeo vai abrir os olhos dela também. Muito obrigado por ter me assistido até aqui, um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Muito obrigado.